Boa noite, irmãos. É com justificada alegria que abrimos mais um encontro fraterno. Este ciclo de palestras que se realiza em nossa casa, com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Desde logo agradecemos a presença de todos os irmãos e convidamos a todos para unirmos os nossos corações, as nossas almas e nos dirigirmos a Deus nessa prece. Senhor, rogamos a Tua proteção e as Tuas bênçãos para esses momentos em que nos reunimos em Teu nome, procurando desfrutar a oportunidade que Tu nos concedes de reflexões sobre temas importantes para o nosso esclarecimento espiritual, o nosso aprendizado. Que sejam momentos proveitosos, que possamos recolher a inspiração da assistência espiritual que em Teu nome nos sustenta. Te agradecemos por tudo que Tu nos dás nesse instante, rogando apenas condições para recolhermos todo o bem que Tu nos ofereces. Que seja feita a Tua vontade. Assim seja. Muito bem, irmãos. Então, estamos abrindo mais este encontro, que é sempre uma oportunidade muito feliz de nos reencontrarmos para essas reflexões tão importantes para todos nós. Nesta noite, nós recebemos carinhosamente, envolvemos neste instante num abraço muito fraterno, o nosso irmão Paulo Renato Goulart, da União Espírita, que vai falar para nós, abordando o tema Espiritismo e Saúde. Vamos ouvir. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos ilumine a todos nesse momento. Então a gente vai falar, o nosso tema, eu vou ficar aqui na frente para poder me deslocar um pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho então sobre a questão de espiritismo e saúde. Então pedir para ela já passar a primeira lâmina. Então nós temos lá na Gênese bíblica, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso lá no passado, a gente meio que confundiu um pouquinho essa questão e ficamos imaginando, um Deus que refletisse os nossos atributos, as nossas características. Então acabamos idealizando um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus suscetível de se magoar, A gente meio que confundiu um pouquinho essa questão. Com o passar do tempo, na medida que nós fomos amadurecendo os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa inteligência, nós fomos conseguindo perceber de uma forma mais intensa e mais profunda o significado desse enunciado. Então nós vamos ter aqui na doutrina espírita, lá com o instrutor Albério, ele tem uma frase que diz assim: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência nós partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Somos raios conscientes de Deus. Então a doutrina espírita foi nos trazendo esses elementos para nós compreendermos que Deus não reflete a nossa condição. Nós refletimos a condição de Deus em alguma parte de nós. Que parte é essa, Aí que vai ser estruturada essa nossa fala. Onde que está esse poder criador que nós temos? Ou poder co-criador, como diz o André Luiz. Por favor, a próxima. Então, filhos do Criador, continua dizendo o instrutor Albério, dele herdamos a capacidade de criar, de nutrir, de desenvolver e de transformar. Então trazemos a capacidade de criar através do processo da ideação dos nossos pensamentos, que se exteriorizam da nossa mente, atuando sobre o fluido cósmico universal, o hausto do Criador, enfim, essa substância
original, né? Nós atuamos sobre essa substância e cocriamos. E essa cocriação nós vamos nutrindo, né? A gente também tem a possibilidade de transformar essas criações, graças a Deus, né? Porque olhando, examinando as nossas criações do passado e da atualidade, a gente vê que muita coisa tem que ser corrigida. A estruturação da sociedade em que nós estamos convivendo aqui é reflexo desse poder cocriador que nós trazemos. Então, se nós estruturamos isso a partir das forças criativas da alma, é possível, com esses atributos que nós estamos vendo, que nos fala o instrutor Albério, que nós transformemos essa realidade a partir de um processo realizado na intimidade de nosso ser, né, do autoconhecimento. Enfim, a gente vai transformando. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas de um oceano imenso. Tudo está mergulhado em Deus, né? Paulo de Tarso já dizia que em Deus vivemos e nele nos movemos. Então nada pode existir fora de Deus, desse campo divino, né, que nós não conhecemos ainda, a gente não sabe exatamente. A gente imaginou que era um homem velho, né, que expressasse a nossa condição humana, mas que com o tempo a gente está conseguindo entender melhor que esse Deus está dentro de nós. Em alguma região de nós existe Deus, né? Pode passar a próxima, por favor. Então, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constrói os sistemas da imensidade em serviço de cocriação. Pode colocar a próxima, por favor. Cocriação em plano maior. Então, os espíritos, num sentido mais amplo, né, bem distante da nossa condição humana, as inteligências, os espíritos altamente evoluídos, os hindus da filosofia, da teologia oriental, os anjos, os arcanjos de diversas agremiações religiosas, eles extraem, né, desse hálito divino, desse hálito espiritual, as energias, os celeiros de energias com que constrói os sistemas da imensidade. Então imaginem que as habitações cósmicas, as estrelas, os planetas, né, foram estruturados a partir dessas inteligências, nesse processo de cocriação em plano maior, distante ainda da nossa condição humana, né, ao influxo da vontade divina. É claro que ninguém fica construindo planetinha ou estrela ao seu belo prazer, né, mas seguindo o planejamento divino, essas inteligências, um processo de comunhão indescritível com Deus, constrói esses sistemas da imensidade. A próxima, por favor. E num processo análogo, né, as inteligências humanas que ombreiam conosco, se refere André Luiz a nós outros, né, da humanidade, utilizam o mesmo fluido cósmico em processo de cocriação em plano menor. Então, cada vez que nós pensamos, toda vez que nós estamos estruturando nossos pensamentos através do processo da ideação, da imaginação, nós estamos criando alguma coisa. Daí a gente poder afirmar com toda a tranquilidade, né, que nós somos os artífices do nosso futuro, do nosso destino. Nós é que estamos estruturando a nossa realidade a partir disso, né? Pode passar a próxima. Então, a ideia de um ser organizado por nosso espírito, aqui o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção, estruturado pela nossa imaginação. Então, pensar é criar. E daí é importante a gente avaliar, né, o que a gente está pensando. Porque avaliando o nosso pensamento, analisando e reconhecendo as emoções, os sentimentos que estão impregnados nesse fluxo contínuo do pensamento, a gente faz a ideia das nossas criações. Qual a direção que a gente está dando à nossa existência? Qual a contribuição que nós estamos dando para essa sociedade onde nos encontramos? Se a nossa vida está valendo a pena ou não, nesse sentido de crescimento, de evolução espiritual. Raciocínio organizado é pensamento dinâmico.
E com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Pode passar a próxima. E aqui nós vamos ter, na Gênese de Kardec, né, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases em laboratório, experiências, mas empregando o pensamento e a vontade. Para o espírito, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então isso é uma informação nova, relativamente nova para a humanidade, né? Que nós estamos plasmando a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos. Então se eu não faço mal diretamente para ninguém, né? Se a gente diz isso, afirma com todas as letras, materialmente eu não faço mal para ninguém, mas eu posso estar fazendo pelo meu pensamento. Se eu desejo mal para alguém, esse mal já está sendo estruturado na minha mente. E se é um processo de receptividade por um mecanismo de sintonia, aquele que é objeto do meu pensamento negativo vai assimilar e vai sofrer as consequências desses pensamentos. É o processo de ressonância, né? Então nós estamos sempre criando a partir do processo do pensamento contínuo. E como co-criadores, plasmamos a nossa própria realidade. Somos então, a gente pode pensar, né, qual é a nossa primeira criação quando a gente vem à Terra? Qual é o primeiro ato da nossa criação ao virmos aqui no mundo da matéria? Qual que seria? A formação do nosso corpo físico. É um processo de criação, né? Nós sabemos que existe uma estrutura chamada perispírito na visão, na terminologia espírita, né? Foi cunhado por Kardec esse termo, que é um elemento estruturador, é uma matriz energética que vai aglutinar as células, que são princípios inteligentes que estão evoluindo conosco, algo em torno do organismo adulto, de 100 trilhões de células. Essas células que vão se organizar em órgãos, em tecidos, elas estão evoluindo conosco. E o André Luiz refere isso no Evolução em Dois Mundos, que como animálculos infinitesimais, que se revelam domesticados e hordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então nós estamos dando especialização ou, né, informações que especializam as células no cumprimento de diversas funções orgânicas. Somos nós, a partir do nosso processo evolutivo, que guardamos essas informações lá no nosso inconsciente, né? Porque como seres humanos a gente trilhou um imenso caminho evolutivo. Nós somos em algum momento células também, né? E nós fomos estruturando na medida do processo evolutivo, que foi se ajustando e se estruturando em nosso espírito, ou no princípio inteligente, nós fomos tendo a capacidade crescente de cada vez mais organizar uma estrutura física, que expressasse os atributos que nós já conquistamos em termos de capacidades espirituais, até alcançarmos a condição humana, seguindo o processo evolutivo ainda, né? Então as células obedecem o nosso comando. Só que esse comando não é um comando da consciência periférica do nosso ego. A gente não tem consciência disso. Essas informações estão lá no nosso ser profundo, na consciência profunda, né? Que dão exatamente a ordem perfeita para que as células desenvolvam as funções corretas na constituição desse organismo magnífico que é o nosso corpo físico. Pode passar a próxima. Então, através da cultura artificial de tecidos orgânicos, é possível a comprovação disso que o André Luiz está colocando. Se nós retirarmos extratos de células de tecidos orgânicos e colocarmos num soro lá em laboratório, né, nós vamos observar que as células continuam se reproduzindo, continuam vivendo. Só que há uma tendência natural dessas células de perderem as características que elas tinham quando submetidas ao nosso comando mental. Pode passar a próxima, por favor. Elas tendem a regredir à morfologia da ameba.
Então, o neurônio, por exemplo, ele vai perder as suas ramificações, os detritos, ao encolhimento do axônio, né? E a tendência é que se aproxime dessa morfologia da ameba. Então, isso demonstra que quando nós estamos atuando as células, né, inseridas no nosso organismo, elas recebem como que uma promoção, como se fosse uma promoção, despertando atributos que ainda não são conquista dessas células. E a gente pode fazer uma analogia interessante nesse sentido, em relação ao ser humano como célula de um macro-organismo. E se nós imaginarmos que a mente desse macro-organismo, aqui na nossa condição humana, nesse nosso planetinha azul, é Jesus, é o Cristo de Deus, né? Então, quando nós estamos ajustados, ligados à mente de Jesus, nós como que recebemos uma promoção espiritual, despertando algumas potencialidades que ainda não são inerentes à nossa evolução, não são uma conquista nossa ainda. Haja vista que quando nos desligamos desse campo mental de Jesus, nós perdemos essas capacidades e ficamos meio que por nós mesmos, né? Então, essa experiência com as células nos reporta essa questão nossa dos seres humanos como células de um organismo maior, né? E quando nós nos ligamos então a Jesus e permanecemos ligados a Ele, com essa promoção espiritual, persistindo nas nossas tarefas, enfim, nessa postura cristã, nós acabamos conquistando esses atributos, essas forças que são despertas em nós quando estamos ligados à mente de Jesus, né? Pode passar a próxima. O que é uma célula, no entanto? O que é uma célula? Tem vários conceitos de células. A gente pegou um conceito muito interessante do Dr. Deepak Chopra, no livro A Cura Quântica, pode passar, que ele diz que a célula é uma memória que construiu um pouco de matéria à sua volta, formando um modelo específico. Olha que interessante isso. A célula é uma memória que construiu um pouquinho de, né, que reuniu ou construiu um pouco de matéria à sua volta, formando um modelo específico. E que memória é essa que as células construiu, edificou? São essas memórias das nossas ordens inconscientes, né, para que elas desenvolvam determinada função em nosso organismo. Então a gente pode dizer que nosso organismo, portanto, é apenas o lugar que as nossas memórias, as nossas células, chamam de lar. Pode passar na próxima. A doutora Louise Hay vai nos dizer aqui que cada célula reage a cada pensamento seu, a cada palavra que você pronuncia. Então vejam, se nós somos deuses desse universo, com trilhões de células, cada vez que nós pensamos emitindo o poder criador de nossa mente, onde estão incrustadas as nossas emoções, os nossos conflitos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as células estão se ressentindo. As células que constituem os nossos tecidos, os nossos órgãos, o nosso corpo. Então daí a gente já pode tirar algumas conclusões, né? Se nós pensamos a harmonia, o equilíbrio, o amor, que é uma característica nossa, dos espíritas, que lá fora tem gente que pensa outras coisas, né? Pensa o egoísmo, pensa o orgulho, pensa a raiva, a revolta, etc. Nós, os espíritas, não, já somos pessoas de luz, a gente pensa um pouquinho diferente. Bom, não é bem assim, na verdade, enfim, né? Mas a gente está se esforçando. Então, essa colocação é de extrema importância, porque a gente vai percebendo a responsabilidade que nos cabe. Nós somos extremamente responsáveis a partir dessa consciência que se amplia, não apenas conosco, mas com trilhões de microseres que estão evoluindo conosco. Visão maravilhosa essa, né? Nós não somos apenas nós, uma criatura espiritual evoluindo aqui na Terra. Não, existe um cosmos orgânico que nós constituímos. Deus, na sua sabedoria infinita, né, nos propiciou isto, que evoluíssemos em conjunto. Esses conjuntos que vão se tornando cada vez maiores.
até alcançarmos esse macro conjunto da civilização, né? Em que passamos também a ser células. Nós somos, em algum momento, uma coletividade, em outro momento nós somos células de um organismo maior ainda. Pode passar a próxima. Quem faz o mal não tem visto a Deus. É um enunciado lá do João. Pode passar a próxima. Então a Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Momentos de Consciência que, em face aos hábitos do imediatismo da vida, nós fomos estabelecendo ao longo do tempo uma fissura, uma separação entre a consciência periférica e a consciência profunda, desenvolvendo mais as características da personalidade ligada a essa consciência periférica, em detrimento da individualidade que reflete essa consciência profunda, né? Então, essa preocupação do ser humano com as questões práticas da vida foi desenvolvendo mais o ego. E a gente lida muito mais com essa instância menor, com esse centro de consciência periférica, chamado ego, do que com essa consciência profunda, né? E quando a gente está apenas sob o comando do ego, a nossa capacidade é extremamente limitada. Pode passar no próximo. O Alírio Cerqueira Filho, num livro que ele elaborou basicamente sobre a obra da Joana de Ângeles, essa linha psicológica da Joana, e também, obviamente, em relação a